Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário e o tema está imperdível. Com ela que é graduada em Direito pela Unesc, pós-graduada em Licitações e Contratos sob o viés já da 14133 pela Faculdade Policívita, pós-graduanda em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC Minas e ainda arruma tempo para ser mentora, diretora executiva da Fox Licitações, que presta assessorias para empresa e treina equipes também de licitações e ainda é consultora. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Lilian Jeremias. Olá, Ricardo, cumprimento todo o pessoal da Forset, os nossos ouvintes e também quem está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Gostaria de agradecer todo o pessoal da Forset, especialmente aí na pessoa do Jorge, que me convidaram, né, para participar desse quadro que eu acompanho sempre. Me senti muito lisonjeada com o convite, principalmente porque eu sei o quanto vocês são criteriosos e buscam aí sempre, né, a inovação, capacitação, estarem sempre atualizados com os assuntos, principalmente quando a gente trata de licitações, né? Então, muito obrigada para vocês. Eu que agradeço, Lilian. Conversa de bastidores aí, é bom que você saiba disso. O Jorge fez a reunião com você e falou: você precisa entrevistar a Lilian. Eu falei: não vou nem perguntar duas vezes. Vamos ver a agenda dela aí. Até porque, ó, eu sei do seu conhecimento, ele já me passou uma parte aqui. Comecei a seguir você no Instagram também. E o seu tema que você trouxe aqui para nós hoje também, sensacional. Ó. Falhas frequentes nos editais. Doutora, por favor, o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Então, hoje, né, como você mesmo mencionou, a gente vai falar sobre falhas no edital. E é um tema muito importante, né? Muito antes aí da nova lei de licitações, já era importante que os licitantes conhecessem os seus direitos, conhecessem a legislação para participarem das licitações de uma forma segura, né? Conhecendo os seus direitos. Então, aquela história de quem está começando, né? Ah, segue o edital e tá tudo certo, né? O que o edital está falando, você acredita e envia a documentação, realmente é para quem está começando, né? Quem quer ter resultados efetivos com licitação precisa ter conhecimento e saber aí a legislação, né? Conhecer os seus direitos e saber de que forma atuar em cada caso. Então, é um tema muito importante e não raras às vezes o licitante, eu percebo com os meus clientes, né, encontram um edital que querem participar, conseguem fornecer o objeto, o preço tá bacana, e aí tem alguma cláusula ali restringindo a participação dessa empresa. E aí, se a pessoa não tem conhecimento, se o licitante não tem conhecimento, acaba deixando de participar desse edital por falta, né, de saber como proceder. Então, é importante, sim, o licitante conhecer essas irregularidades no edital para poder agir sempre que for necessário, tá? E não deixar jamais de vender, né? Então, o licitante precisa ter um olhar criterioso e estratégico somado aí ao seu conhecimento para saber se as cláusulas do edital são legais de fato ou ilegais. Tá? Além de ser um tema já importante por esses motivos expostos, agora, principalmente com a nova lei de licitações, esse tema ele tem ainda mais ênfase, né? Porque a lei antiga trazia alguns requisitos, alguns critérios que deixaram de existir na nova lei de licitações, e o contrário também, né? A lei de licitações também trouxe inovações, também trouxe novidades, concretizou aí alguns entendimentos jurisprudenciais, doutrinários. Então, hoje a gente tem várias novidades com a nova lei de licitações e muitas vezes são pequenos detalhes, né? E que restringem aí a participação dos concorrentes nas licitações, tá? Então, é importante esse conhecimento também não só para o licitante, mas também para o órgão público. Por quê? A gente sabe que
licitação custa caro para o órgão público, demanda tempo do agente de contratação e, às vezes, um erro banal de uma disposição equivocada no edital, né, pode anular toda uma contratação. Então, é importante para ambas as partes, né, tanto para quem está contratando, tanto para quem está sendo contratado, tá? Então, eu trouxe algumas falhas nos editais que são muito comuns, a gente vê aqui diariamente e vou compartilhar com vocês, né, para que vocês tomem esse cuidado realmente. Por favor, professor, eu estou aqui ansioso, porque já que você lida com o licitante, eu chamo a atenção para você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, se ligue aí nas dicas da professora Lília, hein? Então, vamos lá. Vamos começar com um tema bem polêmico, Ricardo, que é exigência de atestado de capacidade técnica. Geralmente, existem falhas nos editais no tocante a essas exigências, tá? Então, a nova lei de licitações, ela dispõe que a exigência dos atestados de capacidade técnica se restringem aí às parcelas de maior relevância ou valor significativo da licitação, tá? Então, o valor individual dos itens, para serem considerados parcelas de maior relevância, precisam equivaler ao valor igual ou 4%, né, do valor total estimado da contratação. E aí, de que forma, então, que a gente faz essa análise, né? Vamos para a prática. Vamos supor, então, que a gente está tratando de um edital da área de engenharia, né, e de pavimentação asfáltica, no valor de R$100 mil. O que pode ser exigido nesse atestado de capacidade técnica? Bom, o licitante, ao participar da licitação, ele precisa, né, analisar a planilha orçamentária, verificar ali quais são os itens dessa planilha e o preço de cada item, tá? Então, vamos supor que a gente tem um edital de pavimentação asfáltica e nessa pavimentação asfáltica a gente vai ter aí terraplanagem, drenagem, sinalização viária, dentre outros serviços, né, atrelados ao objeto principal. E aí o objeto principal também, né, que é a pavimentação asfáltica, vai constar lá na planilha orçamentária. Então, o licitante precisa avaliar o quê? Desses itens, quais são os itens que equivalem no valor unitário ao total de 4% ou superior ao valor, em comparação ao valor estimado da contratação. Então, se a contratação é de 100 mil, os valores unitários mais relevantes têm o valor de 4 mil, né, ou superior a isso. Os outros valores, eles não são relevantes, então o órgão público não pode pedir atestado de capacidade técnica desses outros itens irrelevantes, tá? Além disso, a quantidade nos atestados, ela se restringe também ao quantitativo de 50% desses itens mais relevantes. Então, se a gente tem ali os itens mais relevantes, só pode ser exigido um quantitativo equivalente, né, no máximo a 50% desses itens relevantes. O que for superior a isso também é ilegal, e aí cabe ao licitante que for inteligente, que tiver conhecimento, impugnar o edital da licitação, caso essas exigências o restringam de participar do certame. Um outro item que o licitante tem que se atentar também em relação à capacidade técnica, tá? Só podem ser exigidos atestados de serviços semelhantes ao objeto licitado. E aí, com complexidade tecnológica ou operacional, né, igual ou superior ao edital, ao objeto do edital. O que isso quer dizer, Lilian? Todo e qualquer edital que exija um atestado de capacidade técnica idêntico ao objeto do edital, ele é ilegal. E aí cabe ao licitante impugnar também, né, caso ele se sinta lesado por essa exigência. Uma outra questão ainda dentro dessa qualificação técnica é a exigência de certificação do Inmetro. Essa exigência, ela geralmente acontece na habilitação técnica no fornecimento de produtos, tá? Quando a gente trata aí de produtos e não de serviços. Então, sempre que for exigido um certificado do Inmetro, o licitante precisa saber também que é uma exigência ilegal, ele não pode deixar de participar da licitação por conta disso, tá? Agora, cabe ressaltar que essa exigência pode ser utilizada como um critério de pontuação técnica,
quando a licitação for no modo técnica e preço, tá? Fora isso, ele não pode ser exigido para fins de habilitação técnica, certo? E um outro ponto também muito comum nos editais, né, é a exigência de motivação para a intenção de recurso. Isso era muito comum porque a lei antiga, né, a lei do pregão, a 10.520, ela previa ali que o licitante precisava manifestar de forma justificada a sua intenção de recorrer. Agora, com a nova lei de licitações, essa justificativa não é mais obrigatória. Então, assim que for dada a oportunidade para o licitante para manifestar a sua intenção de recurso, basta que ele, no mesmo momento, né, de forma imediata, diga que quer entrar com recurso e depois disso ele é aberto o prazo recursal e ele ajuiza ali o seu recurso. Então, não existe, com a nova lei de licitações, recusa de recurso por ausência de motivação, tá? O licitante não é mais obrigado a motivar a sua intenção de recurso. Uma outra questão também muito comum é a exigência de atestado acompanhado de notas fiscais ou do contrato. Ricardo, o licitante que nunca viu essa exigência, que atire a primeira pedra, né? Eu tenho certeza que você que você sabe, né, que é muito comum realmente essa exigência. Os cabelos brancos não mentem, professor. Exatamente. E aí, em relação a isso, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, tá? Ele dispõe que só podem existir exigências indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação. Então, é terminantemente proibido exigir aí do licitante um atestado de capacidade técnica acompanhado do contrato de prestação de serviços ou da nota fiscal. Mas é importante a gente ressaltar que esses documentos eles podem sim ser exigidos, mas na fase de diligência, ou seja, na via ordinária da licitação, né? A gente tem ali a fase de lances, agora com a nova lei, e depois a habilitação. Então, depois que acontece a fase de lances, o licitante com melhor preço ele é convocado para mandar o seu documento de habilitação. E só depois disso, né, caso o pregoeiro ou a equipe de contratação tenha dúvidas em relação à documentação apresentada e queira saber mais sobre esse serviço prestado ou esse produto oferecido para o órgão, aí sim ele pede para o contratado apresentar, para o licitante apresentar ali a nota fiscal ou o contrato de prestação de serviços. Do contrário, não pode ser exigido para fins de habilitação. Então, muito cuidado, né, quando encontrarem essa cláusula no edital. E aí, uma outra questão também, né? Exigir visita técnica obrigatória. Hoje mesmo me deparei com um edital que exigia, tá? A visita técnica, ela serve ali para possibilitar a verificação in loco, né, do local que vai ser prestado o serviço ou que vai ser entregue o bem. No entanto, a nova lei de licitações, lá no parágrafo 2º do artigo 63, dispõe que a visita técnica, ela pode ser exigida, tá? E aí um parênteses aqui, que ela pode em caráter facultativo, mas em editais de maior complexidade. Ou seja, não é todo edital ali que pode ser exigida essa visita técnica. E sempre, independente, né, se vai pedir a visita técnica ou não, sempre dar ao licitante a possibilidade de substituir essa visita por uma declaração de conhecimento do local e das condições do edital, tá? Nunca pode ser exigida somente a visita técnica, porque delimita ali totalmente a competição do edital. E novamente, né, isso parece muito bobo, mas hoje mesmo, o meu cliente se deparou com uma licitação pequena que exigia essa visita técnica, Ricardo, e sem facultar ao licitante a apresentação ali de declaração, né, de que conhece as condições de contratação. Então, a gente vê que acontece muito, isso é muito rotineiro, né, e cabe ao licitante tomar as medidas cabíveis, né, tendo esse conhecimento, por mais que pareça ser bobo. Sim, Lilian, eu quero até aproveitar aí, você mencionando, né? Parece que são coisas simples. E aí, nesse momento de transição, queria aproveitar já a sua agenda aqui conosco, para vocês deixando dicas, né? Porque eu vejo
muitos licitantes experientes, e aí que é o problema agora com essa transição para a nova lei, né? Eles não se atentam mais a isso, vai ficar naquela de como fazia no passado, e tem dicas de ouro aí, como essa que você está passando, que isso é uma coisa simples, do dia a dia, e às vezes é o famoso pelo em ovo, né, que a gente está buscando aí nas licitações, e ninguém se atenta. Às vezes o gestor também não vai estar preparado do lado de lá, o licitante do lado de cá também não enxerga isso, né? Então, se possível, né, para que você transforme aí em dicas, porque eu amei aí a forma como você colocou, que você mencionou que você viu um edital hoje, não é isso, professor? Sim, foi hoje mesmo. Então, a dica que eu sempre dou é a seguinte, Ricardo. Por mais que o licitante participe ali de licitações, várias licitações por dia, na semana, né? Mas sempre trate o seu trabalho com extremo cuidado, com extrema responsabilidade, porque a gente tem que entender que a licitação não é apenas um bocado de burocracias, né? A licitação, ela é muito importante para as empresas privadas, porque ela permite aí um aumento de faturamento, vendas efetivas, né, para o governo. Então, é muito cuidado, é muito importante ter cuidado ao analisar os editais. Então, mesmo que a empresa participe de muitas licitações, sempre tenha muita atenção com os documentos que estão sendo exigidos, né? Leia e releia esses documentos de habilitação. Se você percebeu que tem alguma cláusula estranha, né, ou diferente e que não permite que a sua empresa participe da licitação, impugne o edital ou peça um esclarecimento para o órgão, para garantir aí que você consiga, de fato, né, ter uma participação plena nos editais. E aí, obviamente, mais do que nunca, buscar sempre conhecimento, né? Acompanhando aqui a Forset no YouTube, no Instagram, acompanhando também os nossos canais. Lá no meu Instagram também eu posto sempre muito conteúdo, né, para os licitantes. Então, buscar constantemente conhecimento e ter sempre esse olhar cauteloso, né, ao participar das licitações. Até porque, quando a gente fala em participação de licitação, as empresas não só têm um ônus, um bônus, né, que é vender para o governo, mas também tem um ônus. Ou seja, a empresa, se ela não cumprir todos os requisitos, ela pode ser penalizada, inclusive na fase de licitações, não só depois de ser contratada. Então, novamente, todo cuidado é pouco, Ricardo. Exatamente. Professor, eu sempre falo assim, a licitação não é para amadores, mas hoje só é amador quem quer, né? Você bem mencionou aí, tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Apareceu aí o Instagram da professora, vou pedir para colocar aqui de novo, não deixe de segui-la, ela coloca lá muito conteúdo gratuito para todos nós acompanharmos, né? Tem aqui também o Instagram da Forset, as redes sociais, ou pelo YouTube, provavelmente você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube. E agora você mencionou aí sobre penalidades, né, professora? Hoje também só é penalizado quem quer. Por quê? É importante, eu vou até puxar o assunto para esse viés, que você fale aí também, professora, do tema assessoria em licitações, né? Você presta assessoria aí, consultoria para várias empresas. Isso é importante passar isso também para você, licitante aí. Cuidado para que não seja penalizado, sofra aí uma sanção e fique com essa frustração, né, para o resto da vida, não é isso, professor? Exatamente, Ricardo. Assim como vender para o governo tem um lado muito bom, também tem essa questão, né, de penalidades. E eu sempre falo, o empresário, né, e aí principalmente falando agora com micro, pequenas empresas, o empresário ele tem que lidar diariamente, rotineiramente, com 1000 questões de gestão da empresa, né? Tem que pensar em 1000 coisas. Então, assim, você tem uma ótima oportunidade de aumentar o faturamento, de vender para o governo, mas é pouco provável que você vai ter tempo para aprender tudo sobre licitações, né? E para efetivamente participar. Então é importante buscar aí profissionais capacitados, né? Assessoria em licitação, para que não se perca oportunidades e também para que não corra nenhum risco, né? Participando de uma forma segura. É isso aí, professor. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu. Quando o papo tá bom, o relógio não ajuda. Então, eu vou pedir para você fazer aí as suas considerações finais. Eu estou assistindo aqui este vídeo. Como eu faço para falar com a professora? Qual o melhor canal? Qual o próximo evento? Por favor, professor, o espaço é todo seu.
Obrigada, Ricardo. Olha, o melhor canal para falar comigo é no Instagram, tá? Lá no Instagram mesmo tem um link que leva direto para o meu WhatsApp. Agora a gente vai lançar a próxima turma de mentoria, né? E no início de 2024, por enquanto ainda não temos, mas início de 2024 a gente já lança. E aí, como você comentou, né, a gente presta assessoria para as empresas, a empresa aí ou a empresa, ou o advogado, ou a pessoa que deseja se tornar, por exemplo, assessor de licitações, ou vender para o governo capacitando alguém da sua equipe, a gente também faz esse tipo de treinamento, a gente dá mentoria. Então, assim, lá no meu Instagram você encontra todas as informações, né? E para a gente encerrar, realmente o nosso tempo aqui ele é curto, né? Mas para a gente encerrar, Ricardo, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo convite novamente e falar que eu estou sempre à disposição, né? Tanto da Forset quanto do pessoal também que desejar tirar dúvidas comigo, tá bom? É isso aí, professora. Quero agradecer também em nome de toda a família Forset, o seu tempo, disponibilidade. Obrigado por trazer conteúdo. E, claro, com certeza, esta é a primeira de várias participações sua aqui junto da Forset, né? Inclusive em eventos presenciais. Aguardem, pois traremos notícias aí em breve. Você do Rio de Janeiro aí, ó. Atenção, porque em breve teremos um evento com a participação da professora Lilian também. Lilian, você tem um carisma enorme. Muito obrigado, né, pelo tempo, disponibilidade e o conteúdo. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima!